crianças, tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre Pedro, quando ele foi liberto da prisão. Queria pedir que vocês pegassem a Bíblia de vocês, porque primeiro nós vamos ler a Palavra de Deus. Antes de lermos, segundo, né? Antes de lermos, nós vamos fazer uma oração. Feche o seu olho e vamos falar com o Papai do Céu. Senhor Jesus, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui. Nos ajude e abra nossa mente para que possamos aprender a Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Agora, você vai pegar a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 12, versículo 1, do 1 ao 5. Vamos lá. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. Tá vendo? Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. O que isso significa? Que a igreja estava orando. Então vamos lá? Pedro era um importante pregador, né? A nossa história de hoje se passa no momento que Jesus já tinha vindo à terra e já tinha subido para o céu. E aí, os discípulos que viviam com ele, agora eram chamados de apóstolos, eles deram seguimento aos ensinamentos de Jesus e continuavam expandindo a mensagem, o evangelho de Jesus. Contando, anunciando para todo mundo que Jesus era verdadeiro, que Jesus tinha vindo, falando do amor de Jesus e fundando igrejas. E Pedro era um dos líderes, né, da igreja naquele tempo. E aí, eles prenderam Pedro. Pedro está aqui dentro da prisão, está dentro da prisão. Só que tinha uma igreja inteirinha, um montão de gente orando por Pedro, que estavam aqui dentro. Na Bíblia diz que eles estavam na casa de João Marcos. Estavam todos orando, clamando a Deus pela vida de Pedro. Senhor Jesus, liberta Pedro daquela prisão. Tem misericórdia, Senhor. Envia o seu anjo. Liberta Pedro daquela prisão, Senhor. E aí, será que Deus ouve a nossa oração? Quando a gente ora com fervor, quando a gente ora com sinceridade, será que Deus escuta? O que será que aconteceu com Pedro? Ele está aqui dentro, daqui a pouco vocês vão ver. Deus enviou o seu anjo. Olha só o anjo que o Papai do Céu enviou. Deus enviou um anjo muito forte. Você conhece esse anjo? Olha só, o Papai do Céu mandou um anjo lá na prisão. Os guardas, olha, 4 guardas vigiando, Abriu a porta da prisão. E Pedro achou que... Pedro lá dentro, Pedro achou que estava sonhando, que fosse uma visão. E o anjo saiu com Pedro e os guardas não viram nada. Os guardas não viram o anjo, não viram Pedro sair. E quando Pedro já estava lá na rua, aí o anjo foi embora. O anjo desapareceu. E aí Pedro foi lá na casa de João Marcos. Bateu na porta. Aí Roger veio atender.
Quando ela olhou na porta, ela falou: Pedro, é Pedro. Aí, em vez dela falar para Pedro entrar, ela fechou a porta e falou assim lá dentro pro pessoal: gente, é Pedro, Pedro tá lá fora, é Pedro, é Pedro. Eles não acreditaram, claro que não, né? Pedro tava preso. Você tá ficando doida, menina, não é Pedro coisa nenhuma. É Pedro, gente, é Pedro, tenho certeza, é Pedro, é Pedro. Aí, então vai lá, abre a porta, abre a porta. Aí Rod abriu a porta. Na hora que eles viram que era Pedro, eles começaram a gritar: Pedro, Pedro, é Pedro, é. Aí Pedro falou assim: shh, fica todo mundo quietinho, porque ninguém pode saber que eu estou aqui. Aí Pedro entrou e contou para eles como que Deus o livrara, como que Deus tinha mandado o anjo para livrá-lo da prisão. E aí Pedro falou para eles anunciarem, né, contarem para os outros o que tinha acontecido, e ele saiu dali para outro lugar. E quando eles descobriram que Pedro não estava preso, eles ficaram muito furiosos procurando Pedro, porque eles planejavam apresentá-lo para ser julgado no dia seguinte. E o que será que ia acontecer com Pedro? O que vocês acham? Que coisa, né? Os cristãos naquela época estavam passando por um momento muito difícil. Eles estavam sendo sacrificados, estavam sendo perseguidos por adorar a Deus. E nós hoje não somos perseguidos por adorar a Deus. Nós temos liberdade de culto no nosso país. Podemos cantar, podemos orar, podemos celebrar o nosso Deus. E Pedro, mesmo com tanta perseguição, foi liberto da prisão e foi um grande homem de Deus, um grande pregador do Evangelho. Mas como que Pedro conseguiu sair daquela prisão mesmo? Você se lembra? Porque tinha uma igreja inteirinha que estava orando por ele. Na Bíblia diz que eram muitas pessoas e eles estavam clamando incessantemente pela vida de Pedro. Quando a igreja ora, Deus se move ao nosso favor. Então, crianças, nós devemos sempre seguir o exemplo dessa igreja, né? Chamada de igreja primitiva. Seguir o exemplo da igreja que está registrado na Bíblia. Orar incessantemente. Amém, crianças? Tem um louvor muito lindo que nós vamos ensinar para vocês. Depois nós vamos passar ele completo para vocês. Que fala assim, ó. A igreja orou quando Pedro precisou. O anjo chegou na prisão e o libertou. A igreja orou quando Pedro precisou. O anjo chegou na prisão e o libertou. Amém, crianças? O nosso Deus é forte e poderoso. Basta que a gente clame a Ele em oração. Fiquem com Deus e até a próxima.